A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 18. O tema desta passagem é o maior no reino dos céus. Aqui nós vimos os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus. E perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Amém, amados? Os discípulos sempre preocupando quem que seria maior lá no céu, no reino dos céus. A preocupação do ser humano está sempre em evidência, sempre se aparecendo, sempre se mostrando, sempre, muitas vezes, chamando a atenção. É essa a nossa natureza. É dessa forma a nossa natureza. Queremos ser o melhor, queremos chamar sempre a atenção de um, de A, de B. Queremos estar em primeiro lugar. Essa é a intenção do ser humano, isso da nossa própria carne. Não é diferente dos discípulos. E os discípulos tinham uma preocupação ali andando com Jesus, uma preocupação. Chegou um dado momento, ele perguntou para o Senhor, se aproximar e perguntou quem seria o maior. Como Deus é lindo, como Jesus é maravilhoso. Quem é maior no reino dos céus? Aí Jesus vai. Para ilustrar, muitas vezes tem que desenhar para ver se entende o que a palavra de Deus está falando. E Jesus pega uma criança, para ser bem claro, Jesus chamando uma criança, sempre tinha uma criança em volta, sempre onde Jesus estava, sempre tinha uma criança. E Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: em verdade eu lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Por que uma criança, amados? Nós vemos que uma criança ela é frágil, dependente, sem poder e ao mesmo tempo humilde, honesta, sempre cheia de perguntas. Jesus nunca conheceu alguém que não era importante. Todos são importantes para ele. Não tem primeiro lugar, segundo lugar, quem vai ser maior, quem vai ser o menor, quem vai ser. Mas aqui, ele diz, em verdade, eles digo, se vocês não se tornarem como não se converterem e não se tornarem como criança. Por que criança? A criança, quando o pai bate nela, daqui a pouco o papai, ela está abraçando o papai, a mamãe, a mamãe, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não guarda ódio. Ela é humilde, ela é simples, ela é verdadeira, ela é sincera. A criança, quando fala algo, ela é sincera, amado. E é isso que Jesus quer de mim, de você, de nós. Que nós possamos ser como uma criança, e se nós não tornarmos como ela, como se diz, humilde, dependente, frágil. Uma criança é totalmente dependente dos pais. Totalmente dependente. E que Jesus quer que eu e você, nós sejamos dependentes deles. E muitas vezes nós viramos as costas para Deus e queremos fazer as coisas do nosso jeito.
Enquanto Ele está lá do alto céus olhando para nós, vendo os problemas, as dificuldades que nós aqui enfrentamos, mas nós não trazemos Ele para o centro das nossas vidas e, dependendo dEle, Senhor, nos ajuda. Ter Ele como nosso defensor, nosso Deus. Dependendo dele, uma criança é frágil. E essa fragilidade nós temos. Só que nós não queremos depender de Deus. Nós não queremos pedir, como se diz, pedir opiniões para Deus. O que nós fazemos na nossa vida, deixamos de fazer, nós não queremos. Deixamos Deus de lado, deixamos Jesus de lado e queremos fazer da nossa maneira. Mas Jesus disse, uma criança ela é frágil, dependente e sem poder. E ao mesmo tempo humilde, a humildade. A humildade é isso que Deus quer de mim, de você, de nós. E se nós não tornarmos, como se diz, como criança, não se convertermos e não nos tornarmos como uma criança, amados, de maneira nenhuma nós entraremos no céu. É isso que Jesus disse para os seus discípulos. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então lá todos é maior. Aqueles que se tornar como uma criança, vai ser maior no reino do céu. Então são o quê? Todos. Não tem A, não tem B, não tem C, que será maior ou menor. Todos serão, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É por isso que eu e você, nós temos que humilhar diante do Senhor. Nós ser humilde. Não somente diante de Deus, diante dos homens. Humildade. Como eu já disse, humildade não quer dizer não ter nada. Humildade, sendo rico ou pobre. A humildade cabe dentro de nós, a hora que nós trazemos para dentro de nós sermos humildes. Porque nós vemos muita pessoa pobre que não tem um pingo de humildade. E muitas vezes você vê pessoas ricas que elas são humildes. Então não tem nada a ver. E tem pessoas ricas também que não têm um pingo de humildade. Mesmo pessoas estudadas, com faculdade e tudo mais. Mas a humildade não se compra, humildade ela se conquista, humildade nós conquistamos em oração, humildade nós aprendemos, como Jesus diz, aprendei de mim que sou humilde de coração. Então aprendemos a ser humildes. Não há dinheiro, não há prata. E nós vimos aqui que esse é o maior no reino dos céus. Que nós, amados, possamos ser humildes, como nós vimos. Há 3 requisitos. Primeiro, converter-se, mudar, transformar-se, tornar-se como criança. Um processo, é óbvio que é um processo. Humilhar-se. O orgulho e a teimosia nos mantém afastados da mesa familiar divina. O orgulho e a teimosia nos mantém afastados da mesa familiar divina. Assim, querido, que nós temos que ser humilde como uma criança, perdoar como uma criança, ser simples, frágil e dependente totalmente de Deus. Que Deus assim vos abençoe, que eu e você possamos ser como uma criança e nós nos convertermos cada dia. É um processo, mas eu e você teremos que querer esse processo. Queremos ser como uma criança, amando, perdoando, dependendo, ser humilde diante de Deus e dos homens. Olha, um beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo.